Boa noite. Estamos de volta com a nossa cobertura do primeiro turno das eleições no Ceará. Aqui em Fortaleza, quase 1,5 milhão de eleitores foram às urnas neste domingo. E na quarta maior capital do país, os candidatos André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT, vão disputar o segundo turno. O João Vitor Rocha acompanhou a movimentação no comitê do candidato André Fernandes depois da divulgação do resultado. Vamos ver. A festa aqui no comitê de André Fernandes começou logo cedo, por volta de 6 horas da tarde. Muita gente já estava aqui esperando o candidato que até então liderava as pesquisas de intenção de voto. Quando as urnas começaram a serem apuradas, apenas 1% das urnas, André Fernandes já assumiu a liderança e desde então não perdeu mais. Foi o líder dessa apuração durante todo o processo e a distância para Evandro Leitão se manteve em 5 a 6% e foi assim que fechou essa diferença por 100% das urnas apuradas. André Fernandes concluiu a apuração com 40,2% dos votos, com os 562.305 votos, cerca de 6% a mais do que o segundo colocado, cerca de 82 mil votos a mais. Quando chegou por aqui, por volta de 7h30 da noite, André Fernandes foi abraçado, falou com todos os apoiadores, subiu no carro de som e fez um discurso aglutinador. Diz que todos que quiserem o apoiar para o segundo turno são bem-vindos. Vamos acompanhar. A estratégia é a mesma, é continuar mostrando o que nós temos para o povo de Fortaleza e qualquer apoio que vier para o nosso lado nesse segundo turno será muito, muito bem-vindo. Reforço que não faremos acordos em troca de cargos, em trocas de secretaria. Mas quem quiser vir para o lado do projeto do André, que é o projeto do povo de Fortaleza, todos serão acolhidos. O ponto principal é o povo de Fortaleza. Não existe político A ou B. Quem vai mudar Fortaleza é o povo. Apoiadores de Evandro Leitão, do PT, estiveram no Comitê Central de Campanha na Avenida Washington Soares. A Kilvia Muniz mostra agora pra gente. Evandro Leitão chegou ao Comitê Central do PT por volta de 9 horas da noite. Ele não veio sozinho, veio acompanhado dos principais apoiadores políticos. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas. Antes de conversar diretamente com a militância, ele concedeu entrevista aos jornalistas. Destacou a posição que conseguiu durante este primeiro turno, os 34%, os cerca de 480 mil votos que recebeu. E também falou sobre as estratégias que deve utilizar para esse segundo turno. Adiantou que vai procurar os candidatos adversários para agregar a sua candidatura. Eu estou muito feliz, nós tiramos quase 500 mil de votos. Isso não é pouco, é muita coisa. Como você falou, saímos aí de 4, 5, 6% para 34%. E agora, a partir de amanhã, nós iremos procurar todos aqueles que querem efetivamente uma Fortaleza melhor, uma Fortaleza, um prefeito que cuide das pessoas, que cuide da população. Depois da coletiva, Evandro Leitão e os apoiadores subiram em um carro de som e falaram diretamente à multidão, que já aguardava desde cedo aqui no Comitê Central. Evandro Leitão agradeceu o apoio e também destacou que a campanha do segundo turno já começa nesta segunda-feira. Vamos agora ver um perfil dos candidatos que estão no segundo turno. Natural de Iguatu, André Fernandes é formado em Ciência Política e em Relações Internacionais. Ele está com 26 anos e tem pós-graduações em Direito Constitucional e em Gestão Pública. Começou na política como deputado estadual mais votado do Ceará em 2018. Foi também o deputado federal mais votado do estado em 2022. Antes dos mandatos, ficou conhecido pelos vídeos políticos e humorísticos nas redes sociais, onde possui hoje mais de 3,5 milhões de seguidores. Vamos conferir agora um resumo da trajetória de Evandro Leitão, do PT. Evandro nasceu em Fortaleza, cumpre o 3º mandato consecutivo como deputado estadual e é o atual presidente da Assembleia Legislativa. Passou pela presidência do time do Ceará. O petista também é servidor da Secretaria da Fazenda do Estado. Tem bacharelado em Ciências Econômicas e em Direito.
atuou como secretário do Trabalho do Estado durante o segundo mandato do ex-governador Cid Gomes. Com o racha do PDT em 2022, passou a integrar o grupo ligado ao senador Cid Gomes. Evandro se filiou ao PT em dezembro de 2023. E o nosso comentarista de política, Inácio Aguiar, está aqui no estúdio para poder fazer uma análise dos números, toda uma avaliação dos resultados. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Mais seja uma vez. bem-vindo, Inácio. Obrigado, Leal. Pois é, Leal, a gente tem a confirmação desse cenário de segundo turno em Fortaleza. Você já falou bem aí, André Fernandes e Evandro Leitão vão disputar. Agora eu queria fazer uma análise aqui, Leal, mais geral, sobre principalmente esses quatro primeiros candidatos que ficaram assim durante toda a campanha eleitoral na nossa pesquisa contratada junto ao Instituto Quest. Esses dois primeiros, eles começaram atrás na pesquisa, Léo. Eles dois com 14%, enquanto o Capitão Wagner liderava e aparecia José Sarto em segundo. Só que a partir daquela segunda pesquisa, a gente já via que existia uma tendência de crescimento desses dois candidatos. Evandro Leitão e André Fernandes, eles reeditam neste ano de 2024 a polarização que aconteceu em nível nacional na eleição de 2022, representada por Lula, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. Essa é a grande disputa do segundo turno. Agora, tem outras informações, Léo, que são interessantes. Por exemplo, o prefeito José Sarto. Sarto, ele é o único prefeito, desde que foi criado no Brasil o Instituto da Reeleição, a não ser reeleito aqui em Fortaleza. E o prefeito também ficou fora, inclusive, do cenário de segundo turno. Capitão Wagner, que já foi candidato a prefeito de Fortaleza pela terceira vez, também terminou com um resultado bem abaixo da expectativa. Esse cenário mostra, inclusive, Léo, que pode ter acontecido uma migração de votos do que os especialistas chamam de voto útil entre o José Sarto e o Wagner para esses dois candidatos que estão acima. Lembrando que o André Fernandes e o Capitão Wagner são aí do campo de direita e centro-direita, Evandro Leitão e José Sarto são do campo de esquerda e centro-esquerda, então pode ter acontecido esse movimento. Vamos ver como é que vai ser o embate no segundo turno. Agora, Léo, a gente faz dá uma olhada rápida aqui de como ficou o cenário para vereador em Fortaleza. A vereadora mais votada desta eleição foi a vereadora Priscila Costa, do PL, com mais de 36 mil votos. A Priscila, é bom que se diga, ela já é vereadora de Fortaleza atualmente e ela tem uma ligação com as igrejas evangélicas. Então, ela teve um resultado muito expressivo. Na sequência, o segundo mais bem votado foi o vereador Gabriel Biologia, do PSOL, com mais de 30 mil votos. O Gabriel também é vereador atualmente, mas ele teve um acréscimo de votos muito grande, conseguiu aí montar uma base muito forte. Em sequência, a gente tem aqui a Bela Carmelo, que é outra vereadora do PL, e a esposa do deputado estadual Carmelo Neto, que é o presidente do PL aqui no Ceará. Ronaldo Martins é um vereador atual já, ele foi reeleito, e ele tem também aqui uma ligação com as igrejas evangélicas. O cenário, Léo, é bem diverso nessa eleição de vereador. Eu queria só pedir para voltar um pouquinho a tela aqui para a gente ver por partido aqui, ó. Exatamente. Pode descer mais. Ó, você vê que o partido que fez mais cadeiras foi o PDT, com 8 cadeiras, tá? O PDT é o partido do prefeito José Sarto, que não foi para o segundo turno. O segundo partido a eleger mais vereadores foi o PL, do candidato André Fernandes, com 5. Depois o PT de Evandro Leitão, com 4 cadeiras, junto aí com o PSD, que também faz parte da coligação com o PT. O Avante fez 3 vereadores, PRD mais 3, aí depois você vê o PSB com 2 cadeiras, União Brasil com 2 e o PSOL também com 2 cadeiras, junto com Republicanos e o PP. Esse cenário, Léo, mostra que qualquer um dos dois prefeitos que vai ser eleito aqui em Fortaleza no segundo turno vão ter que sentar e dialogar muito com os vereadores, porque a composição da Câmara Municipal está muito diversa. E você sabe, Léo, um prefeito não governa sem minimamente
o apoio dos vereadores. É isso. Inácio, obrigado mais uma vez pela participação. Leal, um grande Amanhã abraço, no Bom Dia Ceará, 6 em ponto. No Bom Dia, análise nós vamos completa, dar um panorama geral daqui da eleição de Fortaleza e também dos principais municípios do interior. Eu já convido você para vir com a gente também. Maravilha. 6 da manhã. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, Leal. Valeu. Em Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do estado, a disputa foi acirrada e também vai para o segundo turno. Naomi Amorim, do PSD, e Valdemir Catanho, do PT, vão disputar de novo o voto do eleitor no dia 27 deste mês. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Aqui em Caucaia, o segundo maior colégio eleitoral do Ceará, os eleitores vão ter que voltar às urnas para decidir no segundo turno quem será o novo prefeito do município. O candidato do PSD e ex-prefeito Naomi Amorim ficou em primeiro lugar com 38,42% dos votos, mas foi a segunda vaga que foi disputada voto a voto. Os candidatos Catanho, do PT, e Emília Pessoa, do PSDB, entraram numa disputa que só foi decidida com 100% das urnas apuradas. O resultado levou Catanho para o segundo turno com 8 votos de diferença. Agora, Naomi e Catanho vão para a segunda etapa das eleições. Volto com você no estúdio, Leal. Valeu, Bruno. No sul do estado, a vitória foi marcada por um fato importante. Gleidson Bezerra, do Podemos, é o primeiro prefeito a ser reeleito na história de Juazeiro do Norte. Darlene Barbosa. Oi, Leal, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Gleidson Bezerra, do Podemos, teve 83.514 votos, atingindo 53,23% do total. Ele venceu o candidato do PT, Fernando Santana, que obteve 45,21%, ou seja, 70.936 votos. Suede Carvalho, da UP, ficou em terceiro lugar, com 1,47%. Lino Alves, do PCO, em quarto, com 0,1%. Com a vitória, Gleidson Bezerra entra para a história como o primeiro prefeito a conquistar a reeleição pelo voto direto aqui em Juazeiro do Norte. Gleidson Bezerra é inspetor da Polícia Civil, tem 42 anos e antes de ser prefeito foi vereador 3 vezes aqui em Juazeiro do Norte. Eu volto com você aí, Leal, no estúdio. Obrigado, Darlene. Em Sobral, na região norte, Oscar Rodrigues, do União Brasil, é o novo prefeito da cidade. Ele foi eleito com 52% dos votos. Ítalo Rocha. Leal, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui na programação da TV Verdes Mares. Era por volta de 8 horas da noite quando então o candidato Oscar Rodrigues, do União Brasil, foi considerado matematicamente eleito o novo prefeito de Sobral. Logo depois do resultado da vitória, os apoiadores, a militância, todo mundo veio para cá, para Boulevard do Arco, onde fica o Arco de Nossa Senhora de Fátima, para comemorar a vitória do agora prefeito eleito Oscar Rodrigues, do União Brasil. O então candidato, agora prefeito eleito, acompanhou a apuração das urnas eletrônicas no Fórum Eleitoral de Sobral. Ele estava acompanhado da família e também de apoiadores. Como vocês podem ver nas imagens do Janilson Neves, as pessoas tomaram as ruas de moto, de carros, pessoas aqui a pé também na Boulevard do Arco, para comemorar a vitória do agora prefeito eleito Oscar Rodrigues. A vitória desse grupo político, representa a derrota do grupo político dos irmãos Ferreira Gomes, que estava no poder havia quase 30 anos. O atual prefeito, Ivo Gomes, estava apoiando a então candidata e ex-governadora Isolda Sela, que concorria à prefeitura de Sobral pelo PSD. Foi uma disputa extremamente acirrada entre os dois candidatos, mas agora o resultado é esse. Oscar Rodrigues, do União Brasil, é o novo prefeito de Sobral. E a Polícia Federal, aqui no Ceará, prendeu 8 pessoas neste primeiro turno das eleições. 17 foram levadas à delegacia por compra de votos, sendo apenas uma aqui em Fortaleza. Além dos flagrantes, foram lavrados 14 termos circunstanciados de ocorrência, envolvendo 21 conduzidos. A maioria desses TCOs foi relacionada ao crime de boca de urna. Durante as ações, foram apreendidos quase R$22 mil, 4 veículos, além de celulares, uma espingarda e material de propaganda eleitoral. A Polícia Federal cumpriu ainda 6 mandados de busca e apreensão.
E a cobertura completa das eleições você continua acompanhando no nosso portal de notícias, o G1 Ceará, e também amanhã, a partir das 6 da manhã, no Bom Dia. Obrigado pela companhia, boa noite para você e uma ótima semana.